Servo de Deus e amigo de todos. Capítulo número 3, Espelho. De pé diante do espelho e examinando cuidadosamente o rosto, Léo estava pensando em muitas coisas. Ele tinha feito as pazes com Daniel e não podia deixar de se alegrar com isso. No fim da semana, concordaram em pedalar até a represa. Ainda estava muito frio para nadar, mas ir a lugares bonitos e andar pelas trilhas era uma ótima ideia. Ei, o que é isso? Léo notou outra espinha em seu rosto. Quando isso vai parar de me incomodar? Ainda bem que minha mãe não está em casa, senão ela teria começado a falar outra vez. Léo, não toque no rosto. As coisas vão piorar. Apenas deixe e não toque. Espinhas não são a pior coisa que acontece às pessoas. Mas a mãe de Léo não estava em casa. O menino tensionou os músculos e tocou no bíceps. Igor tem bíceps maiores, mas ele vai à academia. Preciso pensar nisso também. Minhas pernas são fortes, por causa da bicicleta, mas meus braços... Léo decidiu não ignorar desta vez. Bem na frente do espelho, ele se abaixou no chão e fez rapidamente 14 flexões. Em seguida, ele se levantou e recuperou o fôlego. Isso é suficiente por agora. Fazer flexões 2 vezes por semana não é o suficiente, é claro. Eu queria ter uma barra horizontal aqui, mas não é o meu ponto forte. Eu nunca consegui fazer 10 repetições. Meu tríceps deve estar um pouco fraco. É difícil construir músculos. Meu bíceps é forte, mas não o tríceps. Léo se olhou no espelho outra vez. Passou os dedos pelo cabelo e sorriu para si mesmo. Bem, talvez as orelhas se protegem um pouco, mas não muito. Eu posso pressioná-las um pouco. Se eu as pressionar por algum tempo, será que podem grudar na lateral da cabeça? Léo tentou fazer isso algumas vezes com as orelhas, mas depois desistiu dessa ideia maluca. Diante do espelho, ele não percebeu exatamente quando todos esses pensamentos vieram à sua mente. Léo parecia triste outra vez. Mariana tinha ido morar com a tia para se preparar para ingressar no principal orgulho da cidade, o Instituto Pedagógico, pois ela queria ser professora. Ela sempre teve as notas mais altas e tinha facilidade para aprender. E ela também corria 2 vezes por semana, fazia ginástica e música, e se esforçava para frequentar o clube de desbravadores. Amigos, hoje continuaremos nossa preparação para o rafting e vamos discutir um tópico importante: segurança na água. André, Renan, Tamara, Marina e outros instrutores estavam presentes. Havia também muitos desbravadores. Todos estavam ansiosos pela tão aguardada aventura. Então, ninguém perdia as reuniões do clube. Estou um pouco preocupada, porque não sei nadar. E se o caiaque afundar? Perguntou Vanessa, alarmada. Não se preocupem, disse Lucas. Claro, vamos orar a Deus, para que tudo ocorra bem. Mas também precisamos estar preparados e evitar situações perigosas para nós mesmos. A água é perigosa, então precisamos estar atentos e ser cuidadosos. Aqueles que forem fazer rafting usarão colete salva-vidas. E aqueles que não sabem nadar acompanharão os caiaques e as balsas, caminhando ao longo da margem. O quê? Vanessa perguntou com os olhos arregalados, balançando as mãos. Vamos fazer rafting pelo mato? Foi só uma brincadeira. Nosso instrutor de educação física, o Renan, dará aulas de natação. Renan, você ensina a Vanessa a nadar? Podemos tentar, respondeu Renan, sorrindo para a garota. Além disso, todos os instrutores estarão com vocês e ajudaremos sempre que precisarem. Posso ir de caiaque? Eu não quero uma balsa, falou Mateus. Eu também não, por favor! Em uma só voz, disseram Daniel, Léo e Thomas. Pessoal, só temos 2 caiaques, de 4 lugares cada, avisou Diego. De qualquer jeito, alguém vai precisar ir nas balsas. É mais lento, mas qualquer um de vocês pode fazer isso facilmente. Vamos fazer um sorteio?
É uma ótima ideia, falou Marina, e ninguém vai ficar chateado. Está bem, murmurou Tomás. Vamos lá, voltemos ao assunto. Aliás, eu não estou vendo a Mariana. Onde ela está? Ela está atrasada porque tinha uns trabalhos da escola, mas prometeu estar aqui em breve. Ouvi dizer que ela nada muito bem e até competiu uma vez. Seria bom tê-la conosco no dia do rafting, falou Renan. Então, pessoal, por onde começamos? Falou o André, lendo umas informações. Quero ter certeza de que não esqueceremos nada. A cada ano, mais de 350 mil pessoas no mundo se afogam e 50% dos adultos não sabem nadar ou nadam mal. Não estou tentando assustar vocês, mas quero pedir que levem isso a sério. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são como peixes na água. Alguns até fazem longas distâncias em mar aberto, nadando por horas e ganhando espaço no livro dos recordes. Como alguém consegue nadar tanto? Perguntou Tamara. Bem, eles se preparam como nós estamos fazendo, respondeu André. A propósito, essa habilidade é mencionada na Bíblia. Por exemplo, em Ezequiel 47, quando o profeta descreve um rio que flui do templo e fica cada vez mais fundo, até ser necessário nadar para atravessá-lo. É uma passagem muito interessante da Bíblia, mas agora voltemos às nossas instruções. Na maioria das vezes, as pessoas se afogam não porque lhes faltam habilidades, mas porque entram em pânico. Portanto, se algo acontecer a vocês na água, a primeira regra é se acalmar. Vocês devem tentar se deitar de costas e relaxar. E se tivermos cãibra? Quis dizer Tomás, franzindo a testa. Você simplesmente não consegue relaxar assim. Uma vez tive isso, dói muito. Sim, cãibras podem ser complicadas. Isso acontece quando os músculos estão sobrecarregados ou por causa da temperatura da água. É preciso distribuir a força quando for nadar em um rio ou lago. Além disso, o equipamento de sobrevivência deve ser compacto. Eu vi durante competições de natação que todos tinham umas boias alaranjadas nas costas, acrescentou Léo. São chamadas de boias de sinalização. Também existem pulseiras salva-vidas, mas raramente são usadas por aqueles que querem apenas nadar em um lago num dia quente, comentou Renan. Há algumas regras simples que vocês precisam saber, disse André, e depois o Diego contará algumas histórias interessantes que ele viveu na água, certo? Sim, conte pra gente, gritou Daniel, e todos ecoaram. Primeiro, as regras e depois as histórias, André reforçou. Número 1. Não nadem imediatamente após comer, apenas depois de 1h30 ou 2. Número 2. A temperatura da água deve estar acima de 15 graus. Caso contrário, vocês poderão se resfriar demais e até entrar em estado de choque. Então, evitem isso. Número 3. Não mergulhem em lugares desconhecidos. Número 4. Não nadem perto de embarcações. Vocês podem ser sugados para baixo do barco ou ser gravemente feridos pelas hélices. Número 5. Vocês não devem nadar em pântanos. Diego vai explicar mais sobre isso. Número 6. Não nadem durante uma tempestade. A propósito, vocês sabem o que fazer se forem arrastados pela correnteza? Sim, sabemos, disse Mateus. Não se deve tentar lutar contra a correnteza. Você deve nadar para o lado até que ela enfraqueça ou você seja levado até a margem. Exatamente, muito bem, Mateus. Muitas pessoas se afogam quando são levadas para longe da costa. Tentam lutar contra a correnteza e acabam perdendo as forças. Agora vamos continuar com as regras. Número 7. Não empurrem ninguém e não tentem afundar alguém na água. Houve muito barulho na sala. Quase todo mundo já teve um caso em que estava brincando na água e acabou com o gosto de água doce ou água salgada na boca. Vanessa pediu a palavra. Quantas coisas podem acontecer? Talvez eu devesse realmente aproveitar um passeio pela mata. Na mata tem cobra, aranha e outros bichos, brincou Henrique.
Ok, pessoal, André acalmou a todos e continuou. As últimas regras. Não deem falsos sinais de alarme, porque quando vocês realmente precisarem de ajuda, poderão ser simplesmente ignorados. E não joguem lixo perto da água. Vamos se lembrar disso? Sim! Todos responderam e começaram a pedir ao Diego para lhes contar uma história. Ei, esperem! Vamos mostrar a todos como é uma pessoa se afogando, acrescentou Marina. O que há para saber? Alguém perguntou. A pessoa grita, agita as mãos e assim por diante. Bem, não é bem assim. Marina fez uma longa pausa até que todos se acalmassem. Na verdade, as pessoas se afogam muito silenciosamente, quase sem pedir ajuda, porque gastam toda a energia tentando ficar na superfície e respirar. Portanto, tenham cuidado na água. Talvez vocês possam salvar a vida de alguém. Muito em breve, aprenderemos como ajudar uma pessoa que está se afogando. E agora a história? Vanessa perguntou. Como vocês estão impacientes, comentou André. Bem, é hora de uma história edificante. Uhul! Todos estavam prontos para ouvir, e Diego, estreitando os olhos, começou a contar sua aventura. Bem, tive muitas aventuras na água, mas vou contar a mais instrutiva. Certa vez, em um belo dia de sol, fui ao rio com meus amigos. O rio estava cheio de juncos e, para entrar na água o mais rápido possível, pulamos da plataforma de pesca. Todos gostaram de mergulhar na água. Mergulhamos de cabeça, pulamos em posição reta, fizemos cambalhotas e brincamos. Depois de cerca de 20 minutos, subi de volta à plataforma e decidi pular na água com as pernas esticadas. Pulei um pouco para o lado para não acertar os rapazes na água. E sabem o que aconteceu? O quê? Bateu na água? Perdeu consciência? Engoliu muita água? Um após o outro, os garotos perguntaram. Não, nada demais, mas foi muito perigoso. A profundidade perto da plataforma de pesca era um pouco maior, e a profundidade onde pulei era de menos de 2 metros. O fundo era lamacento, e após o salto, meus pés ficaram presos em um lodo viscoso e espesso. Que horror, Helena disse, cobrindo a boca com a mão. No começo, nem sabia o que estava acontecendo, mas um momento depois comecei a entrar em pânico. Estava movendo as pernas e agitando os braços o máximo que podia, mas nada acontecia. Eu não conseguia me mexer. Um pensamento me passou pela cabeça. Como sou bobo! Estou a apenas meio metro da superfície. Sou um bom nadador e não há nada que eu possa fazer. Estou me afogando. Vocês sabem, pessoal, quando uma pessoa entra em pânico, o ar se esgota em poucos segundos. Continuei mexendo as pernas e que bênção foi quando finalmente consegui sair dali. Corri até a margem tentando recuperar o fôlego e voltar à sanidade. Olhei para os meus pés. Eles estavam cobertos de lodo. Tive que fazer um esforço para me livrar dele. Que lição podemos aprender com essa situação? Não pule com as pernas esticadas, respondeu Henrique. Como podemos pular então, de cabeça, para ficar preso com a cabeça? Wagner e Tomás protestaram rindo. Não, pessoal, Diego respondeu. Está claro que vocês gostam de pular. Mas antes disso, precisam saber a profundidade da água, como é o fundo e se há algo na água que pode levar consequências tristes, como na história de Jenny, uma jovem que ficou paralisada após um salto mal sucedido na água. Pode haver grandes rochas, troncos de árvores, plataformas de pesca submersas e até mesmo barcos antigos. Embora a água amorteça os impactos, os danos podem ser muito graves. Diego, perguntou Ana, você continua mergulhando depois desse incidente? Por que não? Eu continuo, mas para ser sincero, eu não gosto nem um pouco de lodo. Imediatamente me lembro dessa história. Vai contar outra história? Wagner perguntou impacientemente, mexendo na cadeira. Vou sim, essa história é mais séria. Quando eu tinha 14 anos,
também tínhamos um ótimo clube de desbravadores na cidade. Todo verão, organizávamos um acampamento e era a melhor época do ano. Montávamos barracas às margens de um rio. Cerca de 1 quilômetro rio abaixo, começavam as corredeiras. Os organizadores sabiam que o acampamento e o local para nadar deveriam estar em um lugar mais seguro. Por isso, nossas barracas eram colocadas onde o rio era mais largo e a correnteza era mais lenta. Então, um dia, planejamos uma caminhada de 20 quilômetros pelas colinas e rochas próximas. 20 quilômetros? Isso é uma caminhada para um dia inteiro? Perguntou Léo. Sim, saímos depois do café da manhã e meu grupo retornou às 16 horas. Fomos uns dos primeiros e eu estava muito feliz com isso. O acampamento estava vazio e o caiaque, que quase sempre estava ocupado por meninas que pediam para dar um passeio, estava à beira do rio. E foi aí que pensei, estes são os últimos dias do acampamento e eu nem sequer tentei andar neste maravilhoso caiaque para 4 pessoas. Essa é a minha chance. Era um dia muito quente e eu estava cansado, mas o pensamento de andar de caiaque não me deixava em paz. Fiquei rodando, procurando um adulto para convencê-lo e fazer um passeio curto comigo. Você não poderia ir sem adultos? Perguntou Henrique. Não, e vocês verão em breve o porquê. Vamos lá, o que aconteceu depois? Perguntou Tamara. Não me lembro de você já ter contado essa história. É verdade, não penso muito nisso. De tempos em tempos, os pais dos desbravadores iam ao acampamento e havia um homem com uma garota na margem. Ele começou a desamarrar o caiaque. Vocês vão de caiaque? Posso ir com vocês? Eu pedi. Você sabe remar? Ele perguntou. Eu o assegurei de que sim, embora nunca tivesse nem segurado um remo. O que há de tão difícil nisso? Eu pensei. Remo para a direita, remo para a esquerda, é isso. Tudo bem, fomos lá. De repente, do nada, apareceram mais 2 meninas, uma com 10 e outra com 14 anos. 1 minuto depois, já estávamos saindo da margem do rio. Em seguida, descobri que remar não era tão fácil. E eu molhei todos que estavam no caiaque. Mas logo peguei o jeito e começamos a remar ao redor de pequenas ilhas. Essa era uma rota segura que levava de 15 a 20 minutos. Depois havia outra ilha maior e imediatamente depois dela começavam as corredeiras. Foi só quando estávamos no meio do rio que percebi o quão poderoso e rápido ele era. Depois de cerca de 10 minutos, comecei a me preocupar. Quando o barulho das corredeiras começou a aumentar, ficou claro que tínhamos ido longe demais. Poucos momentos depois, vimos que a correnteza era muito forte e não tínhamos chance de virar e evitar as corredeiras. Vamos tentar chegar até a ilha, disse o homem preocupado. Eu observei com horror que havia uma nuvem de água distante sobre as corredeiras. O som da água ficava cada vez mais alto. Eu sabia que estávamos em apuros de verdade. Nesse momento, nosso caiaque estava se movendo tão rápido que mesmo com os movimentos mais intensos do remo, ainda estávamos indo em direção às corredeiras. Elas estavam a apenas 70 metros de distância. Quase alcançamos a ilha, mas quando o caiaque virou de lado, fomos levados a toda velocidade. Ah não, o que aconteceu? Natália cobriu a boca com a mão. A margem da ilha estava coberta de arbustos e árvores. Também era muito alta. Só quando estávamos perto dela que percebemos que não poderíamos nos aproximar. Mas o pior ainda estava por vir. Uma das árvores se projetava sobre a água. Ao mesmo tempo, nosso capitão e eu colocamos os remos contra o tronco, na esperança de que pudéssemos segurar o caiaque, até que todos pudessem chegar à terra seca. Mas um momento depois, o caiaque virou e eu estava debaixo d'água. Sentindo a garota que estava atrás de mim agarrar meu pescoço e a correnteza me levar em direção às corredeiras. Que terrível! Todos exclamaram. Comecei a sufocar. Minha visão começou a escurecer. E quando a corrente me trouxe à superfície, tudo o que consegui
fazer foi gritar: "Solte meu pescoço!" Não sei como ela afrouxou e eu consegui respirar. A próxima coisa que eu me lembro foi o remo que me segurava contra uma grande pedra que sobressaía da água e impedia que fôssemos levados pelas corredeiras mortais. Ela passou por cima da minha cabeça até a pedra e depois eu saí. Meu joelho estava sangrando, mas estávamos vivos. Que aventura, disse Wagner, mas não foi divertido. Comecei a olhar ao redor depois que o caiaque virou. O capitão e sua filha foram levados para uma ilhota coberta de juncos. O mesmo aconteceu com a garota mais velha. As garotas estavam chorando alto. O homem não soltou o remo depois que o caiaque virou e me segurou com ele quando fui levado pela correnteza, o que me ajudou a sair pela pedra. Meu remo e o caiaque nunca foram encontrados. O caiaque provavelmente foi destruído nas corredeiras. Um pouco depois, um caiaqueiro experiente e seus amigos, balançando a cabeça, nos puxaram um por um para a margem do rio. Eu voltei mancando para o acampamento, e à noite foi a hora de conversar sobre o assunto. Você deve ter se metido em apuros, disse Daniel balançando a cabeça. Eu não, mas o capitão, com certeza. O fato é que os coletes salva-vidas estavam no fundo do barco o tempo todo, mas nem sequer colocamos. Além disso, havia 5 pessoas em um caiaque para 4, e das 5, a filha do homem e a garota que agarrou meu pescoço não sabiam nadar. Então parece que você salvou a vida dela. Na verdade, Deus salvou a minha vida e a dela também. Se não tivéssemos conseguido sair pela pedra, provavelmente teríamos morrido nas corredeiras. Mas fico feliz que o meu pescoço tenha sido usado para alguma coisa boa. Ainda não sei o que a fez afrouxar o aperto, porque eu estava quase sufocando, e uma pessoa que entra em pânico dificilmente entende o que está fazendo. Bem, mais tarde descobrimos que não conhecíamos a rota segura. Que incrível, disse Mateus. Bem, esperamos que nenhuma história incrível como essa aconteça, falou Renan. E André avisou o grupo. Regras de segurança, colete salva-vidas e nada de ações malucas na água. Combinado? Combinado! Os desbravadores responderam em coro. Daniel e Léo estavam olhando seu reflexo na água. Será que é fundo? Falou Léo, jogando uma pedrinha e observando a desaparecer na água. Uns 6 metros no mínimo. Você vai mergulhar? Não, tenho medo, especialmente depois da história do caiaque. Ah, vamos lá, é uma boa história, todo mundo saiu são e salvo. Léo balançou a cabeça e sentou-se na margem do rio. As bicicletas estavam deitadas na grama nas proximidades. Os meninos gostavam de pedalar. Daniel tinha uma bicicleta alemã e Léo tinha uma mountain bike 21 marchas, que ele não conseguia mudar, e um quadro pesado com mola de amortecimento integrada. Mas, apesar de algumas dificuldades no uso, os garotos tiravam o máximo proveito delas e andavam felizes em seus cavalos de ferro. Uma das rotas favoritas era o caminho até a barragem. Havia uma vista linda da cidade. E agora, depois de pedalar mais de 5, Léo mais de 7 quilômetros, os garotos estavam descansando perto da água. Quanto isso é injusto? Uma pessoa está bem, sonhando, fazendo amigos, mas de repente acontece algo inusitado e já era. Sim, foi assim com meu avô. Ele estava no jardim de manhã, teve um derrame, uma ambulância veio e ele morreu. Ninguém teve tempo nem de se despedir, suspirou Daniel. Minha mãe ainda chora por ele em cada aniversário, mas ele fumou por 50 anos, então não foi tão inesperado. Depois de um momento de silêncio, Daniel comentou lamentando. Minha mãe está muito doente, há 10 anos. Ela tem um problema nas articulações. Dói muito. Às vezes ela até chora. Ela toma remédios, mas nada ajuda. Isso também é para o bem? Léo permaneceu em silêncio e pensativo. Olha, eu não deveria ter falado isso.
É só que eu não consigo evitar pensar nisso. Daniel se levantou e convidou. É hora de ir para casa. Vamos? Ele olhou novamente para a superfície da água. O sol já estava se pondo no horizonte, mas ele ainda conseguia sentir o calor agradável no rosto e nas mãos. Parecia que, se ele fechasse os olhos, poderia adormecer imediatamente. Com um esforço, ele se levantou e foi em direção à sua bicicleta. Tudo bem, vamos. Precisamos voltar aqui na próxima semana, pode ser? Claro, temos todo o verão pela frente. Vamos encontrar tempo para isso. Por que precisa ser assim? Pensou Léo, olhando para o rosto aborrecido de seu pai. Foi um ótimo dia, uma tarde legal, mas depois de um dia agitado no trabalho, o pai, cansado e ligeiramente irritado, decidiu dar uma olhada no progresso escolar do filho e ajudá-lo na escolha de uma profissão. Léo, o que significa isso? Decida o que você vai fazer e comece a se dedicar mais aos estudos. É tão difícil assim? Eu não espero que você tire nota máxima, mas se você quer seguir na área de exatas, por exemplo, deve ser bom em matemática. Ah, eu não sei o que eu quero fazer, ainda não me decidi. Lá vem você de novo. Tudo bem, a mãe tentou acalmá-los. Esta não é a primeira vez que estamos tendo essa conversa. Talvez todos nós precisemos de um pouco mais de tempo. Já está tarde. Vamos voltar a este assunto depois. Léo foi para o quarto franzindo a testa. Talvez eu realmente deva pensar neste assunto. Ou então vamos falar sobre isso depois de todas as noites até que eu escolha uma profissão. Mas como posso escolher? O que eu quero ser?